Os romanos na Península Ibérica. Os romanos construíram um grande império, do qual a Península Ibérica também fez parte. Chegaram aqui em 218 a.C., mas a resistência dos lusitanos tornou difícil a sua conquista. O século V marca o fim do Império Romano do Ocidente. Vários povos invadiram o Império Romano, entre eles os suevos e os visigodos, que ocuparam a Península Ibérica. A cidade de Roma, na Península Itálica, foi fundada no século VIII a.C. A partir do século V a.C., os romanos expandiram-se, acabando por formar um império de grandes dimensões em redor do mar Mediterrâneo. À Península Ibérica chegaram no ano 218 a.C. A Península Ibérica tinha importantes recursos naturais, sobretudo os minérios abundantes. A juntar a isto, a sua localização geográfica permitia destruir a concorrência dos comerciantes cartagineses e dominar todo o Mediterrâneo. Na Península Ibérica, os romanos tiveram de enfrentar a forte resistência dos lusitanos. Estas tribos, habituadas às montanhas, ravinas e desfiladeiros, montavam armadilhas e emboscadas aos legionários romanos. E assim se passaram mais de 200 anos, pois só no ano 19 a.C. a Península Ibérica foi conquistada na totalidade pelos romanos. Os lusitanos viviam numa região entre os rios Douro e Tejo, chamada Lusitânia. Estavam organizados em tribos e eram governados por um chefe militar. Viviam no alto das montanhas, em casas de pedra cobertas de colmo. Praticavam a agricultura e a criação de gado, mas também caçavam, pescavam e faziam extração mineira. Vestiam-se com peles de animais e, na guerra, usavam falcata e escudo de ferro. Os lusitanos queriam manter os seus hábitos e não queriam sujeitar-se às leis romanas. Nesta luta contra os romanos, destacou-se o lendário chefe Viriato. Às alterações da paisagem e do modo de vida dos povos peninsulares, por influência dos romanos, chamamos romanização. Para a romanização da Península Ibérica, contribuíram vários fatores. Os principais fatores foram a divulgação do latim, a construção de uma vasta rede de estradas e pontes, a edificação de inúmeras obras públicas, o estabelecimento da administração pública nos territórios conquistados, as leis romanas, isto é, o direito romano. Os soldados, os colonos e as autoridades provinciais romanas que contactavam e viviam com as populações da Península Ibérica foram os principais agentes da romanização. Os romanos permaneceram na Península Ibérica mais de 600 anos. Ainda hoje encontramos inúmeras construções romanas, a provar que a durabilidade é uma das suas características. Pontes e estradas romanas continuam a ligar vilas e cidades, vestígios de construções que outrora engrandeceram as cidades. Contudo, o legado romano não se fica pelos vestígios materiais. A língua portuguesa, com origem no latim, e o direito comprovam a importância dos romanos para as sociedades atuais.